Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui, experimentando juntamente com vocês nesse momento tão especial. E a parte que eu mais gostei foi da entrada, especialmente no final da entrada. Você já sabe, né? Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. No texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, apenas os versos 20 a 24, não é uma exposição bíblica de todos esses versos, mas é uma devocional e não menos importante para a nossa edificação. Gênesis capítulo 2, versos 20 a 24. O texto diz assim: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Meus queridos, algo que nem sempre consideramos, mas que faz toda a diferença numa caminhada, numa jornada, numa viagem. Talvez vocês não pararam para pensar nisso, mas algo que faz toda a diferença na jornada de um casal, e eu me refiro à jornada física mesmo, é o alinhamento de um veículo numa viagem. Pesquisando sobre isso, eu aprendi que um item indispensável no alinhamento é o ângulo vertical da roda em relação à direção. Isto influencia a estabilidade e o retorno à linha reta. Bem, eu não posso dirigir devido à deficiência visual, mas o motorista sabe que quando termina a conversão, o volante volta sozinho. Pois bem, este efeito é causado pela influência do ângulo vertical. Um carro desalinhado afeta a devida distribuição de peso nos pneus, além de provocar desgaste em outras áreas, comprometendo assim o seu desempenho. E isso tem tudo a ver com o alinhamento conjugal. Como está o alinhamento do amor no relacionamento conjugal? Gênesis capítulo 2 mostra que Deus criou o homem para um propósito. Deus ordenou que Adão carregasse a sua imagem, tanto em sua pessoa, quanto em seu trabalho, e colocou ele no mundo para ser cuidador e protetor. Este mandato divino para os homens, muito é importante, e ele se aplica tanto em todos os nossos relacionamentos, incluindo sermos pais para os nossos filhos, amigos para outros homens e servos também na igreja. Porém, antes, meus irmãos, de todos esses mandados, esse chamado de Deus, antes está o chamado masculino e sua aplicação na aliança do casamento. O casamento é base para a sociedade humana. O casamento é base para a igreja.
O casamento é o relacionamento humano que mais se relaciona, com a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a unidade na diversidade. Somos diferentes, mas somos um só. Somos um só. Ao longo de todo o relato da criação, nós lemos que aquilo que Deus criou era bom. E após fazer tudo sozinho, Deus ficou satisfeito, muito satisfeito com tudo que viu. Tanto é que em Gênesis, capítulo 1, é dito que tudo era bom, ou muito bom. E isso é dito por pelo menos 7 vezes. Porém, meus irmãos, nós vemos que Deus percebeu que algo não era tão bom quanto deveria ser. Não era uma falha no projeto da criação. A verdade é que o Criador olhou para o homem que carregava a sua imagem e declarou assim: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, verso 18. É claro que esta declaração foi feita antes da criação da mulher. Entretanto, este princípio se aplica claramente a esta sociedade, aos casais desta contemporaneidade, que muitas vezes são casados no papel, mas vivem divorciados no propósito. É como se Deus olhasse para os casamentos de hoje e dissesse: eu fiz o homem para estar em harmonia com a sua esposa. Então, quando se trata do bem-estar físico, emocional, sexual, espiritual, meus irmãos, quando se trata do alinhamento da vida profissional, no contexto do casamento, não é bom. Não é bom que cada cônjuge toque um projeto de vida paralelo ao plano original de Deus, expresso na sua palavra. Não é bom que o homem esteja só. Bom mesmo é que o homem e a mulher estejam aliançados em todos os aspectos da vida a dois. É por isso, meus irmãos, que após fazer esta observação, Deus imediatamente começa a transformar esse não é bom que o homem esteja só em algo muito bom. Em algo muito bom. E o texto diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra a todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este chamaria. E o nome que este desse a todos os seres viventes, este seria o nome dele. Este detalhe é importante aqui nesta reflexão. Pois o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Gênesis capítulo 2, versos 19 e 20. Podemos até imaginar Adão no jardim do Éden, naquele ambiente com a sua relação, com a sua vasta lista de animais, cada animal com seu par correspondente. Podemos até imaginar isso. Você consegue pensar nisso? Naquela tarefa especial que Deus havia dado a Adão. Aquele foi o momento perfeito para Adão perceber que não havia ali
auxiliadora, não havia ali ninguém que pudesse ser compatível com ele. E foi nesse contexto provocativo que Deus, pela primeira vez, Deus concedeu ao homem o desejo de ter alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse de maneira íntima. Então Deus surpreendeu Adão. Deus surpreendeu Adão com esta dádiva preciosa e você também está com esta perspectiva em mente. Pois da mesma forma, amado casal, da mesma forma aconteceu com vocês, quando Deus, em sua providência, apresentou um ao outro. Aquele primeiro encontro, hein, Gilson, que você narrou aqui. Então Deus trouxe aquela dádiva preciosa para Adão. E conosco não deve ser diferente. Conosco não deve ser diferente porque a nós foi dado alguém que correspondesse intimamente. E a declaração de Adão no texto bíblico é digna de destaque aqui. Assim como os votos que nós fizemos no casamento devem ser relembrados. Ou devem ser relembrados. Gênesis capítulo 2, verso 23, na nova versão transformadora, relata assim: Então o homem disse, esta sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Interessante aqui, querido casal, é que depois dos votos, o homem dá nome à mulher. Assim como acontece até hoje, onde o sobrenome do casal se entrelaça. Por exemplo, eu dei o meu sobrenome à minha esposa, a Rúbia. Ela passou a se identificar com a assinatura Caetano, que recebeu de mim. E isso se relaciona, em certa medida, com o primeiro casal que passou a corresponder-se um com o outro. Da mesma forma como Adão deu o nome aos animais, assim disse ele, ela será chamada Ishá, ou mulher, porque do Ish, homem, foi tirado. As duas palavras hebraicas, mulher, Ishá, homem, Ish. Essas duas palavras originais, elas são interessantes porque uma complementa a outra, é de uma só raiz. O nome para homem significa força, e o nome original para mulher significa suavidade. Suavidade. Portanto, os significados originais dos nomes se complementam. E o mais importante, a mulher agora passou a ser a auxiliadora idônea, cooperando e correspondendo intimamente com o homem. É como, meus irmãos, como nós ouvimos e visualizamos nas mídias sociais algo que difere desse princípio bíblico. Nós, principalmente aí no Dia dos Namorados, né? Todos os anos, no mês de junho, ouvimos, visualizamos expressões do tipo, ele ou ela é minha outra metade. Parece romântico, né? Parece uma verdade. Ele ou ela é minha outra metade. Mas, na verdade, o sentido bíblico não é esse aqui. É como se a sociedade pensasse, eu vou entrar em um casamento para me complementar ou buscar no outro a minha cara metade. Entretanto,
O plano divino é que o homem e a mulher assumam um compromisso depois de estarem bem resolvidos consigo mesmos. Após dizer que não é bom que o homem esteja só, Deus não dá primeiramente uma mulher a ele. Deus dá o quê? O trabalho de dar nomes aos animais. Ele lhe dá uma vida com propósito para depois lhe conceder uma mulher para ajudá-lo a cumprir a sua missão no mundo. Às vezes, os conflitos conjugais acontecem pelo fato de um dos cônjuges, ou ambos, querer buscar no outro aquilo que lhe falta. Enquanto, na verdade, já deveriam estar plenamente satisfeitos em Jesus. Como diz o pastor e palestrante batista Rafael Abdala, olha só o que ele diz. A equação do amor, sob a ótica das Escrituras, não é um meio com meio que dá um. É um mais um que dá um. Ninguém sobrevive de metade na vida a dois. Então, conclui ele, nas nossas inteirezas, a gente se torna um em Cristo. Nas nossas inteirezas, a gente se torna um em Cristo. Isso é um mistério. Já vou concluindo ao voltar para a ilustração inicial sobre o alinhamento em um veículo. Assim como o alinhamento de um veículo resulta na otimização e no desempenho dele, e também na economia de combustível e redução nos custos de manutenção, o alinhamento conjugal é indispensável para a alta performance, ou seja, o desempenho de uma família. Por isso, enfim, eu trago aqui pelo menos 3 lições práticas para a nossa praticidade no dia a dia, e pode começar hoje mesmo, hein? A primeira lição. O casal precisa se submeter constantemente ao alinhamento vertical, alinhamento com Deus, através da sua palavra. Que tenhamos, meus amados irmãos, o propósito de fazer devocionais juntos. Talvez alguns aqui já fazem isso, continuem fazendo. Quem não fez ainda ao longo dos anos no relacionamento conjugal, marque um dia na semana para você ler a Bíblia juntamente com seu cônjuge. Primeiro é preciso alinhar verticalmente. É isso que vai dar a direção. É isso que vai fazer vocês andarem nos trilhos certos, alcançarem o objetivo da caminhada, da jornada de vocês. Segunda lição. É importante que o casal, preste bem atenção aqui, é importante que o casal revisite os votos do casamento através dos álbuns, através das filmagens, ou de alguma coisa que remete àquele momento tão especial do casamento. É importante. É importante que isso ocorra entre vocês. É preciso rememorar os votos feitos. Isso vai fazer vocês voltarem ao primeiro amor, aquele clima que já começou hoje, hein, pastor Edilton? Aqui. Então, e muitos outros aqui também. É importante momentos como esses aqui, meus irmãos, para reafirmarmos o nosso compromisso uns com os outros. Mas eu trago aqui a terceira e última aplicação prática para a nossa vivência no relacionamento conjugal. A última aplicação é: não hesite em
procurar um conselheiro, o pastor da sua igreja, ou um conselheiro bíblico comprometido com a verdade. Não hesite em procurar. Não deixe de procurar ajuda, certo? Mesmo que você pense assim, não precisa, não, está tudo bem. Mas pensando na importância do alinhamento, se seu cônjuge disser que precisa, pela valorização do alinhamento conjugal, conforme foi explicado aqui, por amor ao seu cônjuge, você deve ceder e assim procurar ajuda, procurar conversar com o conselheiro bíblico, a fim de trazer alinhamento naquelas ideias, naqueles projetos que estão um pouco embaraçados. É assim que nós cumprimos o projeto maravilhoso de Deus para a família, alinhando e procurando nos alinhar de acordo com o relacionamento vertical, o relacionamento com Deus, e também o relacionamento horizontal, ou relacionamento aí a dois. Quem sabe também abrangindo um pouco mais o relacionamento familiar. Que Jesus Cristo nos ajude, que Ele continue cuidando dos casais, das famílias, cuidando deste maior patrimônio da sociedade. Eu quero deixar uma frase, eu não sei, não lembro agora o autor, mas eu quero que você finaliza esta reflexão pensando nesta frase. Nenhum sucesso justifica o fracasso de sua família. Nenhum sucesso justificaria o fracasso de sua família. Pensa nisso. E que Jesus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós pedimos a tua graça, o teu poder. Pedimos a tua direção, Senhor, para colocar esses princípios em prática. Que esse clima tão agradável continue, Deus, amanhã, primeiro dia da semana, continue ao longo deste ano, ao longo dos anos que o Senhor proporcionará a nós, que não acabe aqui. Continue reacendendo esse amor que um dia foi iniciado, ó Deus amado. Nós assim oramos, nós agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o dono do nosso casamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Amém. Aí, pastor, quero te chamar aqui, Rubia. Temos